Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e vou comentar nesse vídeo sobre a PEC que foi aprovada no segundo turno na Câmara dos Deputados. O PDT conseguiu reverter 10 votos, como estava realmente previsto, e o Ciro se pronunciou depois. Eu vou trazer algumas reflexões importantes sobre tudo isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like, comente alguma coisa aqui embaixo, compartilha e confira se você que já fez a inscrição antes continua inscrito. Algumas pessoas têm me alertado que, do nada, de repente, elas deixaram de estar inscritas sem que elas próprias tivessem feito esse movimento. Então, vale a pena também dar uma conferida nisso aí. Bom, pessoal, então no dia 9 nós tivemos a votação em segundo turno da chamada PEC dos precatórios, ou PEC do calote, e mesmo o PDT no segundo turno conseguindo reverter 10 dos 15 votos que foram favoráveis a ela no primeiro turno, mesmo assim a PEC foi aprovada. Por quê? Porque o quórum foi maior. No primeiro turno nós tivemos 456 deputados votando, e ontem no segundo turno 496. Esse movimento já era esperado. O Lira já estava apostando nisso, porque no dia 4 era uma semana com feriado, então realmente teve maior abstenção, e essa abstenção no dia 9 foi muito pequena. Eu assisti boa parte da votação ontem, acompanhei a fala de alguns líderes. A sensação que eu tive é uma sensação de que estamos realmente à deriva, né? Precisamos tomar muita consciência de algumas coisas, da importância de qualificar o voto para o Congresso na hora de votar para deputado federal, para senador. Eu ouvi alguns governistas ontem e eu senti vergonha de imaginar que eles são pagos com o nosso dinheiro. Olha, ninguém é obrigado a concordar 100%. Eu aceito, e já valorizei aqui várias vezes, a opinião de pessoas que estão no campo do liberalismo, outros que estão no campo de uma esquerda que, enfim, que eu discordo. Ok, mas algumas declarações ali ontem, algumas defesas, são de fato inacreditáveis. O deboche com que o Lira trata do assunto, enfim, ele é presidente da Câmara, mas na prática parece que é o líder do governo. Líder que é quem? Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde de Michel Temer. Líder do Fernando Henrique, vice-líder do Lula e da Dilma. Ele continua lá, enfim. Muda governo, entra um que se diz de direita, de esquerda, de centro, de ultradireita, e o Ricardo Barros está lá de alguma forma ou outra influenciando nas decisões. E vou citar só mais um outro nome aqui, para não me estender muito, Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul. Eu fiquei, assim, realmente assustado, porque é um deputado que eu não acompanho muito, e a gente vai observar que tem gente do próprio PL, como o Marcelo Ramos, que eu discordo de algumas coisas, mas que tem outras que eu olho e falo, puxa, é um cara que tem coisa que dá para aproveitar bastante. O Giovanni Cherini, na defesa dele em relação à PEC, eu ouvi e falei, não acredito, vai vinculando um tanto de assunto nada a ver, prejudicando o debate. E no final de tudo, a minha sensação é de que estão saqueando o Brasil, como já fazem há décadas, mas agora com a desculpa de ajudar os pobres, que nunca foi a preocupação desse governo. Desde quando um governo ultra neoliberal se preocupa com os pobres? Então a tática deles é: pega um ponto importante, Auxílio Brasil. Alguém consegue ser contra o Auxílio Brasil? Ninguém consegue. Só que aí pega isso e traz um monte de outras coisas extremamente prejudiciais e interdita o debate como se tudo tivesse resumido no Auxílio Brasil. Repetiram a tática da reforma da Previdência, em que se pega ali uma parte que é importante, esconde o que é prejudicial à maioria do povo, mas faz o debate só do que é importante. E ai de quem se posiciona contra. Era o que estava acontecendo lá ontem. Você vê alguns políticos falando em defesa dos mais humildes. Fala, meu Deus do céu, o mundo virou de perna para o ar. A oposição lutou, tentou reduzir danos, colocou alguns destaques para tornar o texto menos pior, destaques que foram rejeitados. O único destaque que foi aceito foi um destaque do Novo, que muita gente considerou inclusive importante. Enfim, eu acompanhei o discurso de vários líderes do PT, do PDT, do PSOL. Enfim, o deputado Henrique Fontana do PT, um bom deputado, ele cobrou que o governo Bolsonaro passe a cobrar, então, imposto sobre grandes fortunas e que taxe os lucros e dividendos. Concordo plenamente, parabéns, deputado. Mas vamos lembrar um detalhe importante, o PT teve 4 mandatos para cobrar isso e não cobrou. O Lula teve 87% de aprovação e não usou esse prestígio que ele tinha para fazer uma reforma tributária que corrige as injustiças tributárias
como essa que você citou lá ontem, para que a partir dessa arrecadação se pague o Auxílio Brasil. O Lula, que há pouco tempo se disse contra a taxação de grandes fortunas, na mesma semana em que o Bolsonaro também se disse contra. E outra coisa curiosa, vê lá o PT acusando o Bolsonaro de corrupção, numa coisa que é tida hoje como Mensalão 2.0. Chega a ser curioso porque é o PT que criou ali o Mensalão original, que foi inclusive muita gente condenada. E é claro que isso não impede o PT de eternamente não poder criticar. Mas eu trago isso aqui só para mostrar a importância da gente entender que aqueles que lideram as pesquisas hoje, que é Lula e Bolsonaro, eles são pessoas diferentes, é claro que são, mas que na prática adotam o mesmo modelo econômico com alguma preocupação social a mais que o Lula teve no seu governo e o mesmíssimo modelo de governança. Será que teremos no próximo mandato, no próximo presidente eleito, o Mensalão 3.0? Daqui a pouco o Mensalão 4.0? Então ontem, meus amigos, eu entendi um pouco mais a indignação de pessoas como Ciro Gomes e Heloísa Helena. Porque o que a gente vê ali de discurso é algo inacreditável, repito. E eu entendi melhor, vinculando aqui agora já um pouco com a questão do Ciro, por que o livro dele se chama Projeto Nacional Dever da Esperança. Porque depois de assistir aquilo lá ontem, confesso que eu acabei de assistir com um sentimento meio que assim, de desesperança momentânea, eu vou confessar para vocês aqui. Mas é necessário, enfim, sacudir a poeira, recobrar as forças e buscar esperança de alguma forma. Pra gente sentar aqui e gravar um vídeo, para amigos meus, a gente tá discutindo aqui em alguns grupos de WhatsApp, ir para as redes sociais e defender uma ideia, defender um Brasil mais justo, porque tem gente sofrendo. Mas ao mesmo tempo que tem uma parcela sofrendo, tem gente rindo com a tragédia de quem sofre. E tem gente na Câmara preocupado só com emendas que vão lá para os seus redutos, que vão ajudá-los a se reeleger e pouco se importando com um monte de coisa que está embutida nessa PEC do calote. E sem o dever da esperança a gente desanima. Mas tem gente sofrendo que não tem a voz que muitos de nós temos para tentar fazer o quê? Enfim, renovar essa esperança constantemente em busca de um projeto nacional de desenvolvimento. Sobre a postura do Ciro, deu certo? Para reverter os votos do PDT, deu. Apesar do desgaste que isso causou, 15 votos no primeiro turno, 10 foram revertidos, 4 eram casos perdidos, eu tinha falado disso aqui antes já. E surpreendeu Silvia Cristina, na verdade não surpreendeu muito, porque ela vive dando alguns votos contraditórios mesmo. Mas o Túlio Gadelha tinha avisado antes, alguém que está ali convivendo com os deputados, ele falou que esperava que em torno de 10 votos fossem realmente revertidos, e foi o que aconteceu. Um ponto importante, a culpa dessa PEC ter sido aprovada em segundo turno foi do PDT, que votou a favor no primeiro e não impediu lá que ela fosse aprovada. Eu acabei de assistir aqui o Cid Gomes, uma entrevista no UOL, e ele disse algo que eu já tinha dito em outros momentos aqui, ontem inclusive, de que é o seguinte: quem manda na Câmara é Arthur Lira. O Arthur Lira só colocou em votação no primeiro turno, dia 4, porque fez um acordo, inclusive com lideranças do PDT, que agiram de boa fé, baseado no que a gente está ouvindo de todos aqui. Até agora não surgiu nada que indique algum interesse, por exemplo, na atuação do André Figueiredo, que não tenha sido reduzir os danos. Em relação ao pagamento para a educação, que seria feito em 10 anos, ele conseguiu diminuir para 3. Aí alguém fala, mas se não adia, seria pago 100%. Eu concordo com esse argumento, eu já usei ele aqui algumas vezes, só que tem um detalhe. Muitos apontam que se esse acordo não fosse feito no dia 4, o Lira simplesmente não colocaria em votação, ele tem esse poder. Ele determina a pauta da Câmara, então ele seguraria, esperando, por exemplo, o quórum que se teve ontem, em que aí ele teria uma folga ainda maior do que teve no dia 4, mesmo vários votos sendo revertidos. Citei de novo aqui 10 do PDT e 1 do PSB. Então colocar a culpa na atuação do PT no primeiro turno pode ser até colocado, mas aí é também desconhecer o papel que o presidente da Câmara tem. Repito, ele poderia simplesmente pegar e esperar um momento melhor, como teve ontem. E aí a possibilidade seria o quê? O PDT nos bastidores fazer o acordo com o Lira e na votação votar contra o acordo feito. Muitos falaram, ele podia ter feito isso. Podia, só que a questão do acordo feito na Câmara pesa muito. Porque se você quebra um acordo no momento, você perde força em futuras negociações que são importantes. E como eu disse outras vezes, reforço, eu espero que daqui para frente isso tenha servido de lição
para a direção partidária ficar mais atenta a essas questões, para que haja uma maior interação bancada com a direção do partido, com a própria pré-candidatura do Ciro, porque tudo que é votado no Congresso, na Câmara ou no Senado, respinga de maneira positiva ou negativa na pré-candidatura do Ciro. E muita gente tinha chegado a levantar a possibilidade disso ter sido uma estratégia de marketing do Ciro. Por quê? Porque ele ficou em evidência durante muito tempo, ocupou espaços que normalmente não ocupa. Página da Globo.com, CNN, Globo News, vários e vários sites noticiaram a suspensão da pré-candidatura do Ciro. Carlos Lupe deu boas entrevistas, vou citar de novo, CNN e Globo News, com muita tranquilidade, com muita maturidade. Aí sim ele entrou em ação e a gente percebe a importância do presidente do partido, enfim, como ele teve ali. Mas não dá para colocar isso como estratégia, porque isso causou um desgaste muito grande, é preciso reconhecer isso. E o Ciro simplesmente fez o que tinha que ser feito. Alguns podem dizer que foi uma postura exagerada, outros não, mas o fato é, a partir de tudo aquilo, os votos foram revertidos. E a gente começa a pensar numa outra questão. Se outros pré-candidatos que se dizem contrários ao Bolsonaro tivessem tomado a mesma postura que o Ciro tomou, será que não teríamos então sepultado essa PEC no segundo turno lá na Câmara? Seu Sérgio Moro, João Dória, Eduardo Leite, Pacheco, Mandetta, Alessandro Vieira, Simone Tebet, todos esses pré-candidatos fazem parte de partidos que deram votos também para ajudar a aprovar essa PEC. Mas, enfim, um ou outro fez uma crítica superficial, periférica aqui, mas ninguém teve a coragem que o Ciro teve. E eu tenho insistido aqui, por que eles não tiveram postura mais dura? Porque para muitos deles, Paulo Guedes se encaixaria perfeitamente no Ministério da Economia. E aí a gente tem que avaliar um outro ponto. A força que tem um governo eleito, por mais ridículo e criminoso que seja, como é o governo Bolsonaro. Bolsonaro está com o Centrão nas mãos e vice-versa. Centrão também está com o Bolsonaro nas mãos. Resta saber até quando vai essa relação de puro interesse. E se a gente olha para a história, desde Fernando Henrique, que o Ciro vive insistindo, PSDB nunca mais ganhou eleição, Lula foi parar na cadeia, Dilma sofreu impeachment, Michel Temer saiu com aprovação de menos de 10%. A gente sabe que isso não acaba bem. E vamos aguardar e ver então como que vai ficar, inclusive depois da decisão do STF, em relação a essa questão do orçamento secreto. Orçamento e emenda de relator que o Ciro incluiu no seu pronunciamento logo depois da aprovação dessa PEC. Vou trazer aqui os pontos principais desse pronunciamento. Ciro reconheceu a tensão pessoal e para o partido que tudo isso gerou, enalteceu a decisão da bancada e a liderança do Lupe em mudar a orientação do partido, mesmo que eles tenham agido ali no primeiro turno, enfim, bem intencionados para reduzir danos. Então essa mudança no segundo turno foi reconhecida pelo Ciro. Diz que as discussões internas fortalecem partidos, lembrou que o PDT é o partido do Getúlio, do João Goulart, do Brizola, de Darcy Ribeiro. Disse que a luta do PDT não foi em vão, que ela ajudará o Senado a derrubar isso que o Ciro chama de famigerada PEC do calote. Teve uma fala duríssima contra o governo Bolsonaro, lembrou que talvez ele tenha sido o primeiro e único dos pré-candidatos a denunciar essa coisa do orçamento secreto, que agora o STF então está agindo para não existir mais. Falou que esse modelo de governar vem desde FHC, passando por Lula, Dilma, Temer, e chegou, abre aspas, para ele, intocado, forte e aperfeiçoado no desgoverno Bolsonaro. Acusou Lula de fazer teatro que fica calado enquanto seus papagaios de pirata cacarejam em cima do ninho dos ovos de ouro. Quando eu ouvi isso, corri no Google para ver o que o Lula tinha falado sobre orçamento secreto e achei uma matéria que eu vou deixar aqui o link para vocês que diz, no dia 11/10, se eleito, Lula pretende reduzir emendas do relator. Em reunião com MDB, Lula teria manifestado preocupação com o orçamento paralelo. Isso aqui surpreende um total de 0 pessoas. Eu, particularmente, não fiquei nada surpreso quando vi isso. Lembrando que o Ciro, desde muito tempo, tem falado que no eventual governo dele não existe esse negócio de emenda de relator. Aí o Lula só quer dar uma reduzida. E parece que essa ação do STF, então, pode ter desagradado não só Bolsonaro, mas também o Lula. Vamos aguardar. E o final do pronunciamento do Ciro eu vou lê-lo na íntegra, porque eu acho que ele é super importante para que todos nós que neste momento estamos mais ou menos preocupados em relação a essa PEC, busquemos aqui renovar a esperança. Repito, temos o dever da esperança em prol de um projeto nacional de desenvolvimento.
Abre aspas para o Ciro Gomes. Não posso ser traidor como Bolsonaro, hipócrita como Lula ou oportunista como este calouro politiqueiro chamado Moro. Não quero ser melhor do que ninguém, mas não posso trair meus princípios, nem a confiança dos que me apoiam. Quero ser apenas eu mesmo, um homem coerente com o que prega e com o que defende. Em seguida ele explica por que Bolsonaro é um traidor, Lula um hipócrita e Moro um politiqueiro. E no final ele diz: meu compromisso é com o futuro do Brasil, com o Brasil moderno, justo, desenvolvido e independente, que só construiremos com um projeto claro e com muita coragem para mudar. Eu acho que esse gesto do Ciro envolveu muita coerência e muita coragem, algo raríssimo hoje em dia e que tem que ser valorizado por todos nós. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.